Um bom dia para você, amigo aí de casa. Está começando mais um Tempo Esportivo aqui pela TV Sete Lagoas. TV Sete Lagoas que está no canal 8 da NET, também no aplicativo da TV Sete Lagoas, TV Sete Lagoas Play. E estamos também em todas as plataformas digitais, ao vivo no Facebook. Você também encontra o programa no YouTube, em diversas plataformas. Hoje, dia 4 de janeiro de 2021, não erre, 2021, primeiro tempo esportivo ao vivo do ano de 2021. Temos diversos assuntos. Você pode estranhar janeiro, futebol no Brasil. Sim, futebol no Brasil em janeiro em alta. Tivemos nesse final de semana já rodadas da Série B. Vamos ter agora, próxima quarta-feira, já rodadas da Série A. Teremos próxima semana rodadas aí das fases finais da Copa do Brasil. E para falar sobre Atlético, Cruzeiro, América também um pouquinho do Democrata, do nosso querido Democrata de Sete Lagoas. No programa de hoje vamos receber o comentarista Professor Marcão. Professor Marcão, feliz ano novo para o senhor. Como está aí o 2021 por suas bandas, professor Marcão? Seja bem-vindo. Olá, um abraço a todos. Começou com aquele calorão do sempre, mas hoje a temperatura está mais amena e agradável, e tomara que fique assim por um bom período, que ninguém merece aquele forno que nós vivemos ultimamente, não. Agora, 2021, que a gente não pode ainda falar, torcer para que esse ano as coisas fiquem melhor para o futebol, porque o futebol não terminou ainda. A temporada de 2020 ainda se estenderá para 2021. Mas esperamos, pelo menos, que esse 2021 as coisas melhorem aí para o lado da saúde e que nós possamos ficar livres definitivamente dessa questão de pandemia e que possamos tocar a vida da mesma forma que era tocada antes. Um abraço a todos. Exatamente, né, professor? Normalmente, janeiro, falávamos sempre do futebol amador, da Copa Eldorado estaria na sua reta final, sempre os campeonatos amadores de Sete Lagoas, campeonatos do Náutico, e esse ano está pouquinho atípico, estamos falando mesmo de Série A e Série B no futebol brasileiro, né? Mas isso é assunto para daqui a pouco, e você também pode participar do nosso programa, mande sua mensagem lá no Facebook, na plataforma do Facebook, interaja, dê sua opinião também, faça perguntas, e estamos esperando contar com você para apresentar este programa de hoje, né? Já já a gente volta, vamos para aquele rápido intervalo comercial nesse início de tempo esportivo, e é rapidinho, não sai daí, já já a gente volta com muito futebol para você. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família.
Desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando. Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Opa, de volta no Tempo Esportivo. E olha, ontem tivemos rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos, inclusive, no final de semana, o América tomando a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Estamos vendo, inclusive, lance. Essa partida foi o jogo CSA e Sampaio Corrêa, que você está acompanhando aí. O América que assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro, venceu o Guarani 1-0. Essa partida terminou 2-1 para o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa comemorando, foi de virada. CSA, perdão, foi 2-1, viu? Mas o América, professor Marcão, venceu o Guarani, torceu para o tropeço da Chapecoense que veio, empatou em 0-0 lá na Arena Condá com o Brasil de Pelotas e tomou a dianteira do Campeonato Brasileiro. Desponta agora como grande favorito ao título da Série B, que seria o terceiro do América, professor? Se for confirmado, sim. Seria o terceiro título. Eu sempre venho falando que as duas equipes melhores da Série B são a América e Chapecoense. Eu acho o América um time até mais bem ajustado do que a Chapecoense. A Chapecoense é um time que joga mais no erro do adversário. Agora, essa questão de ganhar a Série B, igual eu falei semana passada, eu acho que isso vale muito para os times menores que comemoram muito essa questão do título, porque para mim ficar em primeiro ou em quarto é a mesma coisa, porque o principal intuito da Série B é subir para a Série A e se manter. Tanto é que o Internacional foi vice para o América e se manteve, e o América não conseguiu se manter. Então, o mais importante é você subir e ter estrutura. Eu também tinha falado que o América, caso viesse até passar pelo Palmeiras aí na Copa do Brasil, seriam mais 22 milhões que entraria, e o América estaria bem estruturado para permanecer ano que vem na Série A, porque a questão dos times da Série B é essa, eles sobem, mas não tem estrutura para permanecer. Com esse dinheiro aí que o América ganhou da Copa do Brasil, pode ser que ano que vem ele tenha um pouco mais de estrutura e consiga permanecer aí na Série A, que é
é difícil, não é fácil, não, principalmente para as equipes menores. Então, assim, o mais importante é subir. Agora, já que o América, desde o início do campeonato, vem aí brigando com a Chapecoense, apesar que já teve outras equipes que lideraram, tipo Cuiabá, até o Paraná no início andou liderando. Então, assim, para essas equipes menores, eu acho que a questão do título vale. Mas para time grande, quando cai, é questão de título, ou ficar em segundo, para mim não faz diferença nenhuma, porque o principal é subir para estar na Série A, né, no próximo ano. E dentro do América ainda, o América fez uma brilhante campanha o ano inteiro, né, na Copa do Brasil, chegou até as fases semifinais, já era um feito inédito, bom trabalho do Lisca, passou também pelo bom trabalho de montagem do elenco pelo Paulo Brax, que inclusive foi para o Internacional, já está tudo confirmado. Rodrigo Caetano, que era o ex-diretor do Internacional, está até sendo esperado em Belo Horizonte, mas esse é assunto para daqui a pouco. E aí, professor, dentro disso que você estava falando, eu tenho até uma colinha aqui, o América, lá no início de 2020, em janeiro, ela aprovou um orçamento, a diretoria do América, que previa uma receita de 37 milhões para o ano de 2020. E dentro da receita estimava-se que o América iria até a quarta fase da Copa do Brasil, ganhando 5 milhões e 700 mil reais. O América chegou às semifinais, ao total ganhou quase 20 milhões de reais. E aí, com esse dinheiro, mantendo o bom trabalho do Lisca, se conseguir manter ele para o ano que vem, você acredita que no ano que vem não, né? Esse ano agora, 2021, acredita que essa temporada 2021, o América consolidado na Série A, consegue mesmo se estabelecer, ficar aí um longo período na Série A, como a própria Chapecoense já fez no passado, ou vai ser aquele bate e volta novamente? É muito difícil da gente saber disso, mesmo porque nós temos aí vários exemplos. Por exemplo, o Goiás, que é um time assim médio do futebol brasileiro, ele não consegue ficar muito tempo na Série A. E todos falam que o Goiás é um time estruturado. Então, assim, é difícil, a gente tem que esperar para ver. Mas que a situação do América, com relação a dinheiro, com relação aos anos anteriores, ela é melhor do que os anos anteriores. Então, assim, eu acho que esse próximo ano o América, com um esforço aí, poderá se manter aí na Série A. Agora, não é fácil também não. Não é muito fácil. Que a gente vê aí que vários times aí grandes, tipo Vasco, Botafogo, todo ano luta para não cair, e esse ano eu acho que vai cair alguns, e times considerados do meio também, tipo Curitiba, é outro que não consegue se firmar, o próprio Goiás. Então, assim, é um sobe e desce danado. Eu sempre falo que, normalmente, todo ano, dos 4 que sobem, normalmente uns 3 caem de novo. Então esse é o grande problema, tem estrutura para ficar na Série A. Aí que vem uma outra bobagem que eu vejo as pessoas ficar falando, que o futebol para mim tem umas besteiras que eu não gosto nem de ouvir, tipo assim, Série B é mais difícil que a Série A. Mais difícil? Claro que não é. Isso é uma mentira de todo tamanho. Ah, porque a Série B é mais pegada. Não é. O preparo físico dos times da Série A é muito maior do que da Série B. O que pode acontecer na Série B é ter lances, sim, alguns lances mais desleais, principalmente porque não tem o VAR. Mas essa bobagem que Série B é mais difícil que a Série A, isso é uma mentira, assim, mas grandiosa. Na verdade, eu considero que a Série B é um pouco mais complicado devido, às vezes, o desgaste físico, né, professor? Que são deslocamentos muito maiores em relação à Série A, apesar de que na Série A agora tem bastante time dos Nordeste, já teve temporadas que era disputado somente aqui na região sul-sudeste do país. Na Série B, por exemplo, você tem que jogar no Mato Grosso contra o Cuiabá, na outra semana você joga lá no Nordeste e por aí vai. Mas essa rodada, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, ela teve início ainda lá na terça-feira, no ano passado. Foi o início na terça-feira, dia 29, a vitória do CRB para cima do Avaí fora de casa, o empate do Cruzeiro contra o Cuiabá lá no Mato Grosso, ficou em 0-0 aquela partida. Na quarta-feira, no dia 30, também teve rodada, 32ª rodada, Juventude venceu
o Ponte Preta 2-1. O CSA venceu por 2-1, aí já no sábado, dia 2. Venceu 2-1 o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa tem um jogador expulso, você viu o lance dessa partida. No sábado também, o Oeste venceu 2-1 o Figueirense. Olha o Oeste, hein? Tido com muitos ali como peixe morto, mas muito difícil de escapar, já está praticamente na Série C, né? E no sábado também tivemos a vitória do América para cima do Guarani. Ficou torcendo para o tropeço da Chapecoense no domingo que veio. Chapecoense 0-0 dentro de casa. E também o Vitória empatou com o Operário. O gol do Operário foi marcado pelo Ricardo Bueno, ex-Atlético. Olha para você ver, hein? Ricardo Bueno marcando gols. E essa rodada só vai se terminar hoje. Hoje nós teremos às 5 horas da tarde Paraná e o Botafogo de Ribeirão Preto. E um pouquinho mais tarde, às 20 horas, Confiança e o Náutico. Professor, aquele empate com o Cruzeiro, 0-0 com o Cuiabá. O Cruzeiro com o Cuiabá praticamente selou aí a permanência do Cruzeiro na Série B? Ou você ainda acha que o Cruzeiro tem que olhar lá para baixo, ficar preocupado com essas equipes lá de baixo, tem algum risco de brigar ainda pelo rebaixamento? Porque brigar pelo acesso já é praticamente impossível. O Cruzeiro tem 0,4% de chance de acesso. E esse Cruzeiro, professor? Olha, eu vou falar o que eu venho falando já há algumas semanas. O Cruzeiro vai entrar aí faltando umas 5 rodadas apenas para cumprir tabela. Porque ele vai fazer lá os pontinhos que precisa para não cair, porque isso aí também foi embutido na cabeça dos jogadores, e depois vai ficar fazendo teste no time, no resto do campeonato. É o que vai acontecer. Tanto é que alguns jogadores já estão saindo, tipo esse Regis, não acrescentou em nada, o próprio Arthur Cair, como vai ficar. Então, assim, tem que fazer um trabalho muito bem feito para o ano que vem, para não entrar nesses mesmos erros que entraram esse ano. Então, assim, o restante do campeonato do Cruzeiro vai ser para fazer uns 2 jogos aí para chegar na pontuação que precisa e depois vai ficar cumprindo tabela. Porque se o Cruzeiro tivesse embutido na cabeça desde janeiro, que precisaria de ter um time mais qualificado, de ter uma comissão técnica melhor, talvez ele teria subido. Talvez não. Eu tenho quase certeza que se tivesse chegado essa comissão aí com o Filipão, tivesse entrado o presidente desde janeiro, o Cruzeiro teria subido. Mas acharam que seria fácil demais, acabou que não foi tão fácil, e por falta de aviso não foi, porque o Cruzeiro teve o grande aviso, que foi a questão do Campeonato Mineiro. A partir do momento que você não classifica entre os 4, porque o Campeonato Mineiro é uma baba, os times do interior são uma baba, essa é a verdade, não adianta querer mentir. Então, a partir do momento que você não consegue classificar entre 4 no Campeonato Mineiro, os times da Série B, por piores que sejam, estão bem à frente das equipes do Campeonato Mineiro. Então, ali já estava escrito que o trabalho teria que ter sido começado feito em janeiro, mas não foi feito. Realmente concordo com tudo isso. Mas aí, professor, o Cruzeiro hoje está em 12º lugar na Série B, com 41 pontos. E aí o Figueirense, que é o 16º, e o Náutico, que é o 17º, dentro da zona de rebaixamento, tem 35 pontos, ou seja, são 6 pontos de diferença entre essas equipes. E aí o Cruzeiro agora, olhando esse planejamento, olhando já para a temporada 2021, Campeonato Brasileiro 2021, lembrando, para o torcedor lembrar, a Série B ainda vai terminar, vai ter um períodozinho ainda de descanso, ela está adiantada em relação à Série A, mas no momento que termina a Série A, na próxima semana, já nas últimas semanas de fevereiro, 1º de março, começa o Campeonato Mineiro, e aí logo em seguida será assim também. Termina o Mineiro, próxima semana já tem rodada das competições nacionais. E o Cruzeiro já precisa pensar nesse Campeonato Brasileiro da Série B do ano de 2021. Como fica o planejamento, tanto em questão de montagem de elenco, como questões financeiras também. Estamos até acompanhando imagens dos treinos do Cruzeiro deste final de semana, que já se representou, já pensando nas próximas rodadas. Mas o professor linkou aí a dispensa do Regis, o contrato dele terminou dia 31, o Cruzeiro já não renovou. Tem problemas também com questões salariais, por exemplo. Manuel tem um salário alto, está acima do teto
que o Cruzeiro estabeleceu, a verba da Série B é muito inferior do que da Série A. O Cruzeiro contava que esse ano iria subir para a Série A, e agora tem aqueles contratos que foram negociados lá no início do ano passado também. Por exemplo, o Cruzeiro deve dinheiro para Edilson, que já não está mais no elenco. O Cruzeiro deve dinheiro para vários jogadores que já saíram. Como fica, professor? Essa montagem de elenco já tem que começar a ser pensado Deus de agora, ou vai esperar o campeonato acabar para começar aquele ciclo vicioso todo novamente? Olha, com relação à questão do dinheiro, aí você não precisa nem me perguntar, que eu não tenho a menor ideia como que eles vão resolver isso. Mesmo porque um treco que eu não sei lidar com esse tal de dinheiro. Então, assim, isso aí eu não sei como que eles vão fazer. Com relação à questão do grupo, isso o time tem que entrar pronto para o Campeonato Mineiro. Não pode correr aquele erro de não, vamos jogar com esse time aqui no Mineiro, aí quando começar a Série B nós contratamos outro jogador, aí tem aquele tanto de problema, não poder inscrever jogador, isso e aquilo. Você citou a questão do Manuel aí, que tem um salário acima do teto. Se o Cruzeiro tivesse 5 Emanuel no time, Manuel, o Cruzeiro teria que subir, acho que nem que fosse na marra, porque assim, se todo mundo tivesse a atitude que o Manuel teve, com certeza o Cruzeiro teria embalado nessa era agora do Filipão, mas não. Puseram na cabeça que sair do rebaixamento, fazer os 45 pontos, já bastava. Então o Cruzeiro tem que estar com o time pronto no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não pode correr o erro de montar time. Por quê? Os outros times, isso eu falei desde o início do ano. Na época o Álvaro falou, não, o Cruzeiro sobe com o pé nas costas. Eu falei, eu estou preocupado porque os outros times já estão montados desde o ano passado. Então esse é que é o problema. Futebol, se você já tem time montado, que joga 1, 2 anos, esse time leva muito mais vantagem do que aquilo que está sendo feito agora. Então, assim, o time tem que ser montado no Campeonato Mineiro. Eles têm que se virar para quando chegar na Série B, já estar com o time pronto para o campeonato. A questão que eu citei do Manuel, por exemplo, é mais financeira mesmo. É lógico que a qualidade do Manuel é inegável, principalmente dentro de uma Série B. Manuel é jogador de Série A, disputou ano passado com o Corinthians, foi para a Turquia, mas a questão financeira, o Cruzeiro estabeleceu um teto salarial e o Manuel ganha no mínimo 3 vezes acima desse teto salarial. E jogadores para a Série B, professor, pega o elenco do América, que foi semifinalista da Copa do Brasil e atualmente lidera. Não tem nenhum jogador que ganha um salário acima de 60, 80 mil reais no elenco do América, não. Isso aí já foi comprovado. E no Cruzeiro, se o Manuel, se eu não me engano, ele ganha acima de 150 mil reais. Então é aí que fica difícil essa montagem do elenco, questão financeira. O Cruzeiro, a gente tem que lembrar que vai completar 4 meses de salário atrasado, vence uma folha dia 5 de janeiro agora. Não tenho notícias, realmente não tenho informações se alguns daqueles 3 salários atrasados foram pagos até em dezembro. Então vai completar 4, se eu tiver errado vou até procurar, mas é a questão financeira do Cruzeiro. E linkado a isso, o Felipão é o nome certo para conduzir esse ano de 2021 à frente do Cruzeiro, professor? Só voltando um gancho aí na questão do salário atrasado, eu vou voltar às falas que sempre o Zezé Perrella falava, que nunca viu o time ganhar com salário atrasado. Então, assim, o próprio Levi Coupe também, quando era treinador do Atlético, às vezes até comprava uma briga com a torcida, que às vezes ia vir de um jogador e o Levi Coupe barrava essa vinda. Mas por que o Levi Coupe barrava? Para que o time mantesse os salários em dia, que às vezes trazia um jogador e depois atrasava o salário. Isso aí complicava todo o trabalho do treinador. Então, assim, é uma complicação mesmo essa questão de salário atrasado. Voltando ao assunto que você falou, por exemplo, o time do América tem uma folha de pagamento mais baixa, assim como todos os outros times. A folha do Cruzeiro é maior do que todos os outros times e não é pouco, não. É questão de 8 até 10 vezes maior do que os outros times, e o time está em 12º lugar. Agora, o grande problema nisso tudo é que você pega algum jogador, por exemplo, o cara até bom de bola, mediano, aí o cara
está lá no América ou está no Chapecoense, o cara tem muito mais tranquilidade para jogar, porque não tem aquela cobrança que tem em time tipo Cruzeiro, Flamengo, Atlético. Então, assim, às vezes aquele jogador que rende bem no América ou rende lá na Chapecoense, o cara não consegue render no Cruzeiro, porque a camisa pesa. Tanto a prova é esse Arthur Kaique aí, o cara amarelo o tempo todo. Quer dizer, na Chapecoense o cara era um leão, aqui o cara amarelo. Então, assim, o grande problema é esse. Se você pegar o time, outro dia eu estava falando para o pessoal num grupo que eu faço parte, não, esse time é ruim demais, eu concordo, o time é fraco, não gosto. Mas se você pegar, por exemplo, esse time do Cruzeiro e colocar, por exemplo, no Democrata de Sete Lagoas, nossa senhora, todo mundo vai achar que o Democrata está com um timaço que não sei o que, Paraná, e que vai subir, que vai ganhar o Campeonato Mineiro, mas no Cruzeiro é ruim. A mesma coisa você pegar o time do Flamengo, que para todo mundo é o melhor time do Brasil, em termos de elenco de jogadores. Não, o time do Flamengo é totalmente superior, a gente vê assim e vê que é superior. Mas se você pegar o time do Flamengo e colocar, por exemplo, no Barcelona ou no Real Madrid, você vai achar que o Real Madrid está com um time meia boca, entendeu? Então, esse é que é o grande problema, que às vezes o jogador que rende lá no América ou rende lá no Cuiabá, o cara não consegue jogar no time grande. Isso é muito comum acontecer. Vim jogador do Nordeste, do Vitória, do Sport. Eu lembro que uma vez veio um lateral do Sport, um tal de Russo, era considerado um dos melhores laterais brasileiros, lateral direito. O cara não deu em nada aqui. O Apodi veio também como melhor lateral na época, não deu em nada. O Leonardo, atacante, veio também como goleador, não deu. Então isso é muito comum. O cara joga às vezes num time de médio para baixo, mas no time grande o cara dá uma balançada. Realmente, olha, nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco do nosso Tempo Esportivo, mas antes eu preciso falar com você do Supermercado Santo Antônio. Supermercado Santo Antônio, essa semana é o sorteio, dá tempo ainda, corra lá, faça suas compras, acima de R$50 você ainda ganha aquele cupom, preenche rapidinho, põe na urna, porque são muitos prêmios, são vários vales compras, tem carro zero, tem moto, uma infinidade de prêmios que você só consegue ganhar lá no Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha, né? O Álvaro costuma falar que lá você vai com dinheiro e sai de lá, parece que o dinheiro rendeu, sai com mais dinheiro ainda. Supermercado Santo Antônio, em 2 lojas em Sete Lagoas para melhor te atender. Está na Olavo Bilac, número 701, também na Professor Abelarde, 628. Os telefones estão aí. Lá no Supermercado Santo Antônio você consegue ir lá fazer suas compras e ainda eles entregam em todas Sete Lagoas para você. Já foi lá, professor, fazer sua compra e colocou seu cupomzinho na urna? Eu dou umas passadas lá de vez em quando, até mandar um abraço lá para o conhecido, o Pão Molhado, eu conheço ele há anos. Então, assim, eu às vezes passo lá no Santo Antônio também. Olha, para a gente encerrar o nosso bloco, fechando aqui o assunto Série B. Série B, a 33ª rodada se iniciam amanhã, restam apenas 6. Já a partir de amanhã vão passar a restar apenas 5 ao final dela, né? Amanhã nós temos aí às 7h15 da noite Guarani e Ponte Preta e Cuiabá e Juventude às 9h30. Na sexta-feira, dia 8, aí tem Cruzeiro em campo, hein? Mas sexta-feira já às 16 horas tem Brasil de Pelotas e Avaí, Operário e Oeste, essa partida às 7h15, CRB e Confiança, Náutico e Paraná, todas essas às 7h15, às 9h30 Figueirense SA e o Sampaio Correia vai receber o Cruzeiro, 9h30 da noite, finalizando a 33ª rodada com partidas aos sábados. Botafogo vai receber o Chapecoense e o América recebe a equipe do Vitória. Cruzeiro vai entrar no próximo jogo aí, como diz o professor, só para fazer aqueles pontos para já colocar na cabeça dos jogadores para se manter na Série B tranquilinho. Cruzeiro e Sampaio Correia para a próxima sexta-feira, professor. Tem algum prognóstico, algum palpite? Nossa, muito difícil, viu? Difícil demais dar palpite no jogo do Cruzeiro. Eu acho que os resultados que mais acontecem são os resultados de empate. Então, assim, é difícil mais palpite para o jogo do Cruzeiro.
Só lembrando que o Sampaio Corrêa vem aí numa sequência muito ruim no campeonato, né? Já são mais de 5 jogos sem vitória, são 4 derrotas consecutivas. É esse Sampaio Corrêa que vai encarar o Cruzeiro. Olha, a gente vai correr de mudar aquele uniforme dele, né? Porque o uniforme é feio demais. Eu acho que é aquilo que atrapalha o time. Me lembra, sabe o que me lembra? Que programa antigo lá da TV Globo, o Cacete e Planeta, tinha um time que era o Tabajara, era um time uniforme, me lembra o uniforme do Tabajara. Os times da África, a seleção da África, não tem esses uniformes assim, verde, amarelo, vermelho, que é a mistureba. Lá no Rio tem o Madureira, né? O Madureira é um pouquinho mais bonitinho, que é misturado azul com amarelo, acho que até tem a laranja no meio, mas esse do Sampaio Corrêa, nossa, é terrível. Tá certo esse professor. Olha, a gente precisa fazer mais um rápido intervalo comercial, é rapidinho, não sai daí. Na volta nós vamos falar aí de Série A, vamos falar do Atlético Mineiro e também vamos dar uma passada pela Libertadores e a Copa do Brasil, que começam a ter suas decisões ainda nesse mês de janeiro. É rapidinho, não sai daí, já a gente volta. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né?
quê? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. De volta no nosso tempo esportivo para esse nosso terceiro e final bloco. E agora nosso assunto é Campeonato Brasileiro da Série A. O Campeonato Brasileiro da Série A que em 2020 contou apenas com a participação do Atlético entre as equipes do futebol mineiro. E acabo de receber aqui a informação que o Atlético se desligou do seu atual diretor de futebol, o Alexandre Matos. Lembrando que hoje assume no comando do Atlético o presidente Sérgio Batista Coelho, juntamente com o Dr. José Murilo Procópio. Vai ser uma solenidade lá na sede de Lourdes do Atlético, fechada, vai ser restrita, não vai ter a presença dos conselheiros, vai ser apenas transmitido pela TV institucional do Atlético no YouTube, a TV Galo. E antes mesmo de tomar posse oficialmente, o Atlético já divulgou essa nota comunicando o desligamento do seu atual diretor de futebol, Alexandre Matos. Agradeceu, lembrando que ele tinha contrato aí até 31 de dezembro de 2021, mas segundo a nota, sobre uma nova visão que tem a nova diretoria para o Atlético. E na nota explica que também é sobre o conselho, que o Sérgio Batista já falou, que aquele conselho ali formado pelos os investidores do Atlético, Rafael Menin, Rubens Menin, o doutor Ricardo Guimarães e também o Renato Salvador, eles decidiram que o Alexandre Matos não faria parte dessa diretoria atleticana. Olha, eu tenho informações que provavelmente quem chega para assumir o seu lugar seria do Rodrigo Caetano, ex-internacional, foi desligado. Para quem vai assumir o Internacional é o Paulo Brax, que estava até há pouco tempo aqui no América. Professor Marcão, acertou o Atlético em demitir um dos, se não o principal diretor de futebol atualmente no Brasil, ou está correto o Sérgio Coelho, juntamente com a nova equipe que vai dirigir o Atlético, em desligar aí o Alexandre Matos? Pelo que eu ouvi hoje na 98, eu acho que pensam em gastar menos dinheiro ano que vem, ter mais o pé no chão, ter algum tipo assim, de mudanças. Então, se o Alexandre Matos, todo mundo sabe que ele gasta dinheiro até falar que chega. Nem sempre dá resultado também, porque às vezes contrata jogador demais que não precisa, mas aí entra a culpa também do Sampaoli, que às vezes pede jogador que nem joga. Então, assim, em termos assim, de tamanho de diretor, eu acho que está trocando 6 por meia dúzia, porque todos os dois estão mais ou menos no mesmo patamar. O Alexandre Matos, ele tem assim, a fama de gastar mais, ser mais gastador do que o Rodrigo Caetano. Mas quando a gente fala de diretor de esportes, sempre vem essas figuras aí na frente. Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, são os nomes principais aí, atualmente aí no futebol brasileiro. Lembrando que não é confirmado a chegada do Rodrigo Caetano, estão sendo muito falado nos bastidores. Era de se esperar que o próprio Sérgio Coelho informasse o desligamento do Alexandre Matos, que não deve ser o único. Vários diretores do Atlético passaram por essa avaliação e devem ser ao longo da semana sendo comunicados que vão deixar o Atlético. O Alexandre Matos, inclusive, final de semana esteve com o Sampaoli, deve ter sido ali para uma despedida do treinador argentino. Vamos aguardar quem é que o Atlético vai indicar para ser o próximo diretor de futebol. O fato é que mudanças vão vir, já foi claro isso
pelo Sérgio Coelho. Outra que deve ser confirmada é o desligamento do diretor de futebol de base, o Chavali, Júnior Chavali, a base do Atlético, inclusive, que está fazendo um bom trabalho, uma boa temporada, foi semifinalista da Copa do Brasil Sub-20, está nas semifinais também agora do Campeonato Brasileiro Sub-20, venceu ontem a equipe do Palmeiras no Sesc Venda Nova 1-0, então vai disputar aí as semifinais, foi o melhor time na fase de classificação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, mas só que ele contrata jogadores praticamente prontos, né? E o Sérgio Coelho falou que quer que o Atlético forme esses atletas. Então essas mudanças vão ser aí ao longo dessa semana, devem ser se encaixado. Nós temos uma matéria agora sobre a volta aos treinos do Atlético. O Atlético ficou ali um período de 3 dias de folga, já que vai jogar apenas no final de semana, dia 11, não participa dessa rodada que inicia quarta e quinta-feira, e nós vamos trazer aí essa matéria do Atlético, que voltou aos treinamentos no domingo, às 5 horas da tarde, já pensando, projetando o próximo confronto contra a equipe do Bragantino no próximo sábado. Vamos acompanhar essa matéria do Atlético. O elenco atleticano está como? Treinando forte na Cidade do Galo. Mas antes de falar sobre o trabalho em campo, dá uma olhada nisso. O ano não foi a única coisa que mudou por aqui, não. Guga e Arana chamaram atenção pela mudança no visual. Comentei com ele que eu ia pintar o cabelo, ele falou, então vou pintar a barba. Ficou legal, pô. Acho que todo final do ano eu faço isso e nesse ano não foi diferente. Vou jogar alguns jogos com cabelo loiro e depois eu volto ao normal. Só recebo elogios. Brincando. Não, eu ia tirar hoje, mas deu preguiça. Acho que amanhã já vem sem. Ele falou que vai jogar alguns jogos com aquele cabelo. Você tem que jogar com essa barba também. Ah, não. Deixa com ele. Acho que eu prefiro manter o simplesinho. Já tô muito tempo com isso aqui. Depois do momento de descontração, seriedade e foco nos objetivos. E quando o assunto é esse, os laterais do Galo também compartilham do mesmo pensamento. Trabalhar forte, continuar o trabalho, né? Cabeça no lugar. É um ano novo, um ano de 2020 foi um ano muito complicado, né? Série de coisas que aconteceu com o mundo. 2021, um novo ano que possamos trabalhar bem, fazer as coisas direitinho para conquistar esse campeonato brasileiro que já está na reta final. Ah, com certeza, só aumentou a ansiedade, agora que falta pouquinho, né? Já está na reta final. Acho que um 2020 de muito aprendizado, né? A gente, como equipe, acredito que evoluímos bastante, né? Desde o início do São Paulo até agora. Espero que a gente mantenha esse caminho, continue evoluindo para que a gente possa conquistar esse campeonato, porque o sonho ainda está muito grande, as chances ainda estão enormes e que a gente possa manter esse foco aí nessa reta final para que a gente possa levantar essa taça. E é assim, com trabalho, entrosamento, garra e concentração, que o grupo quer dar de presente para o torcedor atleticano essa tão sonhada conquista. Ano novo, tamo junto. Aí, professor Marcão aprovou os cabelos platinados da equipe do Atlético. Isso não é novidade, não me recordo no ano de 2000, o Guilherme e o Ramon Menezes também apareceram na volta do ano com os cabelos loiros igual o seu, viu, professor? Não, mas o meu, não. Esse daí é cabelo de sueco, aquele povo lá da Noruega. Gente, mas tem gente, eu tô aqui morrendo de rir, doido para chegar a hora de eu falar, porque tem gente que gosta de ser feio, né? A gente fica preocupado tentando dar uma melhorada na aparência da gente, na lata, para ver se funciona, e os caras não, eles gostam, esse Guga, por exemplo, nossa, isso vai ser feio assim lá no inferno. Tá bom fazer aqueles filmes de Moisés, aqueles 10 mandamentos. Eu não sei se ele parece com o Sérgio Malandro, com o Schumacher, o Schumacher que foi, não é o Schumacher é piloto de Fórmula 1, não. O Schumacher que foi goleiro da seleção da Alemanha. Agora vem com essa barba branca aí, tá tipo aqueles filmes mesmo de Moisés, os 10 mandamentos. Vai gostar de ser feio. Professor, e nessa volta, na matéria até vimos ali o Alexandre Matos, essa matéria foi de ontem, o retorno do Atlético aos treinamentos, parece que já se despedia do pessoal. Mas pensando no Campeonato Brasileiro, tivemos aí o Guga falando que ainda acredita no título. O Atlético é atualmente o vice-líder,
está aí empatado em números de pontos com o Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos, e o Galo está a 7 pontos do líder São Paulo. Ainda dá para chegar? O São Paulo joga quarta-feira contra o Bragantino, que será o próximo adversário do Atlético no sábado. Acredita em algum tropeço dessas equipes e o Atlético, ao longo desses 11 jogos que faltam, consiga encostar, incomodar um pouquinho ainda nessa reta final? Eu acho difícil chegar, porque a gente acompanha o campeonato de pontos corridos desde 2003 e sabe que dificilmente um time que abre vantagem perde o campeonato. Isso aconteceu em 2011 com o próprio São Paulo, que ganhou, 2011 não, mito, 2009, 2008. São Paulo ganhou um campeonato tirando uma vantagem grande do Grêmio naquela época, mas foi a única vez que aconteceu isso. Por que é difícil tirar essas vantagens? Da mesma forma que quem está lá atrás também, o time está 6, 7 pontos da zona de rebaixamento. Dificilmente ele vai entrar, porque o que está lá atrás não ganha. E tirar do que está na frente é muito difícil também, porque o que está na frente não perde. Aí as pessoas começam a analisar a tabela. Mas a tabela de fulano é mais complicada do que ciclano. Aí a gente vai analisar de uma forma fria. Qual que é o melhor time do Campeonato Brasileiro atualmente? É o São Paulo. Então a tabela é ruim para o São Paulo ou ruim para quem vai jogar contra o São Paulo? Então, assim, se a tabela é ruim para o São Paulo, para quem vai jogar contra ele é pior ainda. Então, assim, é muito difícil tirar a diferença, a não ser que o time perder jogador num desastre total. Mas não é fácil. Ainda mais agora que o São Paulo, por exemplo, saiu da Copa do Brasil e todo mundo sabe que o São Paulo, esse ano, vem bem no campeonato de pontos corridos. Nos mata-matas ele tem sempre saído. Então, assim, ele vai ter uma tranquilidade muito maior agora para disputar esse restante de campeonato brasileiro. Como o Atlético e o Flamengo também saíram das outras competições, terão também. Então, assim, eu acho difícil de tirar, sinceramente. Não só para o Atlético, mas como para o Flamengo também. Lembrando que o São Paulo, nesse campeonato brasileiro, professor, teve apenas 3 derrotas. No primeiro turno perdeu para a equipe do Vasco, perdeu para a equipe do Atlético e perdeu recentemente, agora já no segundo turno, para a equipe do Corinthians. E tem confrontos aí nessa reta final contra Palmeiras, Internacional, próprio Flamengo, que são os confrontos mais pesados da equipe do São Paulo nessa reta final. Lembrando que o Atlético já jogou, foi derrotado. É o último jogo do campeonato contra o Flamengo. Contra o Palmeiras ainda está em 2 competições, na Copa do Brasil e na Libertadores. E um detalhe, professor, o São Paulo contra o Palmeiras vai pegar o Palmeiras entre os 2 jogos da final da Copa do Brasil. O São Paulo pega essa equipe, entre os 2 jogos da Copa do Brasil, o São Paulo pega o Santos, se o Santos, a próxima partida do São Paulo. Já o Palmeiras, se o Palmeiras conseguir passar para a final da Libertadores, vai pegar o Palmeiras entre o jogo da final da Libertadores, o São Paulo, que nessa tabela pode ser beneficiado aí por causa dessa questão de formatação de tabela, né? O Atlético, por exemplo, teve seu jogo adiado com a equipe do Santos para o dia 27, que seria agora no dia 6, por causa da Libertadores. Então, se o Santos avançar aí para a final da Libertadores, o São Paulo ainda pega o Santos nessa situação. Mas eu sinceramente, sim, eu não sou vidente não, mas eu acho meio difícil o Palmeiras avançar, viu? Eu assim, já tem um tempão aqui que eu defendo que o River Plate é o melhor time da América do Sul, é um time a ser, todo mundo deveria se espelhar nesse time, que é um time que caiu para a Série B da Argentina e de lá para cá o time só cresceu, um exemplo assim de administração e tudo mais. Então, assim, eu acho, tanto é que para mim o River Plate perdeu aquela Libertadores ano passado para o Flamengo pelo acaso, porque para mim ele foi melhor o tempo todo, ele só foi pior ali, me parece que nos 10 minutos finais, onde o técnico lá do River fez umas alterações lá que para mim ele matou o time, colocou o Lucas Prato, tirou um cara que jogava pela direita lá, então assim, eu acho que o técnico contribuiu para que aquilo acontecesse. Então assim,
eu acho o River favorito para ir para a final. Boca e Santos, eu ainda acho que o Santos tem uma chance de passar, mas eu acho muito difícil para o Palmeiras. Lembrando que no sábado, Boca e River fizeram uma partida lá pelo Campeonato Argentino, jogo tenso, 2 expulsões, 2-2 foi o resultado final. Então, nesse campeonato, nessa Libertadores, pode ter uma final brasileira, uma final argentina ou uma final Brasil e Argentina. São os 2 países que têm os melhores times de futebol, né, de maneira geral. Olha, nós estamos chegando a... Pois não, professor? Por ironia do destino, pode ter uma final argentina aqui no Maracanã. Já teve a final Boca e River lá no estádio do Real Madrid, né, na Espanha, e agora nós podemos ter um River e Boca no Maracanã, que vai ser uma coisa histórica também para o futebol. Ou pode ter um Palmeiras e Santos, né? Vai ser sensacional, lembrando que Libertadores agora final é jogo único, né? Olha, a gente está chegando à reta final de mais um programa Tempo Esportivo, primeiro ao vivo do ano de 2021, mas nós não podemos deixar de lembrar do Sacolão Center, onde a Sandra está lá, não parou nesse final de ano, sempre trazendo os melhores legumes e frutas e verduras, sempre fresquinho, todos os dias, diretamente lá do Ceasa, qualidade sensacional, tudo selecionado, tudo organizadinho, lá não é aquele sacolão que tem aquela confusão, é tudo muito bem posicionado, sempre higienizado, e todo dia chega, né, gente? Todo dia é uma carreta de legumes, frutas e verduras fresquinhas que chegam no Sacolão Center, nas 2 unidades, na unidade Raquel Teixeira Viana 759, essa aqui pertinho de casa, eu sempre vou lá, e tem também na Dr. Pedro Luiz 629, está aí na sua tela, tem também o teleentrega, lá você pode ligar lá na Sandra, você pede, olha Sandra, traz para mim aí uma batata, 2 cenouras e uma couve, que a Sandra entrega para você aí na sua casa. Professor, muito obrigado por participar do programa de hoje. Eu vou deixar aqui já um abraço, que esse 2021 seja muito melhor do que foi o 2020 para todos nós. Estamos na torcida e lembrando que será um ano com muito esporte, né, professor? Temos Olimpíadas programadas, se nada mudar. Vamos ter aí uma sequência de futebol agora até o final do ano novamente. Não vai ter aquele período de parada, se nada acontecer diferente. E tomara que possamos ter futebol com torcida em campo, né? Porque eu vou te falar, assistir jogo sem torcida é muito ruim. Eu particularmente, eu não assisto jogo da Série B, só assisto jogo do Cruzeiro só e pronto, e o resto eu assisto são os jogos da Série A, porque assistir jogo sem torcida, nossa senhora, é muito ruim. Olha, gente, para você que está aí de casa, fique com Deus, um forte abraço, até amanhã. Amanhã estamos de volta aqui no Tempo Esportivo, nos despedimos daqui. Lembrem, se você estiver acompanhando esse programa, também tem a reprise às 7 horas da noite, aqui na TV Sete Lagoas, e amanhã a gente volta ao vivo às 11 horas, de 11 a meio-dia. Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã. Professor, pode esquecer, só tem que se despedir também, né, professor? Pois é, um abraço a todos aí, que esse ano de 2021, né, nós possamos ter liberdade aí de poder estar saindo e fazer as coisas que todo mundo gosta. Inclusive, eu também, que eu possa realizar a exposição de fotografias que eu ia fazer em 2020 e não pôde ser feita por causa dessa pandemia. Tomara que a gente consiga voltar às nossas vidas normais. Muita saúde e paz para todos aí em 2021. É isso aí. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.